Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá uma tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho difícil de compreender na prática, não é? Por quê? Porque a maior parte das pessoas, ao ler esse Evangelho, acha que Jesus está passando uma regra, como se ele estivesse legislando. Jesus não está legislando, Jesus está mudando a lógica, está nos ensinando uma lógica. Vamos entender isso. Primeira coisa que a gente deve constatar, esse fato de que Jesus não está dando uma lei, legislando, é que ele diz assim, que se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mas quando deram um tapa na face de Jesus, lá no processo diante de Caifás, Jesus não deu o outro rosto. Ele perguntou ao guarda que bateu nele, se eu falei alguma mentira, me diga o que é que eu falei. Mas se eu falei a verdade, por que me bates? Jesus não deu outro rosto. Então o que ele está fazendo não é uma legislação. O que é? Vamos entender a lógica da coisa. O melhor comentário a essa página do Sermão da Montanha está em Romanos capítulo 12, onde onde São Paulo nos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E ao fazer isso, nós estaremos ajuntando brasas na cabeça da pessoa. Como assim? Ou seja, nós vamos estar dando a ele uma ocasião de uma vergonha sadia, para quem sabe fazer com que a pessoa mude. É isso que Jesus quer. O que Jesus está nos colocando é que nós precisamos ter criatividade, inspiração de Deus, um coração como o de Jesus, de mesmo que a pessoa me faça uma injustiça, eu posso colher aquilo como uma ocasião para a conversão da pessoa. Agora, claro, Jesus é sábio, Jesus vê o coração do homem e ele viu que aquele soldado do templo que o esbofeteou, ele não ia se converter se ele desse a segunda face, se ele desse a outra face. Está vendo que aquela pessoa não vai ter aquela vergonha sadia. Então por isso Jesus vai em frente. Então, o que é que nós precisamos entender para levar alguma coisa de bem concreto para casa nisso tudo? É o seguinte: onde está o perigo que Jesus está nos alertando? O perigo contra o qual Jesus está se opondo está no seguinte: se você paga o mal com o mal, o seu verdadeiro adversário, que é o diabo, venceu.
Os demônios vão com uma pessoa, conseguem fazer com que aquela pessoa fique má. E essa pessoa faz todo tipo de injustiça contra você. Muito bem. Agora, você pode reagir? Sim. Você deve reagir? Sim. O que você não pode, e é isso que Jesus nos adverte, você não deveria, é entrar na lógica do malvado e você se tornar mal também. Por isso São Paulo diz no capítulo 12 de Romanos: a mim cabe a vingança, ou seja, Deus falando. Deixa que a justiça radical, quem vai fazer, gente, no fim das contas, é Deus. A justiça aqui nessa terra, nós podemos sim lutar em tribunais, pedir aquilo que é o justo, organizar a nossa sociedade, sim, mas vamos sair dessa ilusão de que nós vamos conseguir fazer a justiça plena nesse mundo, porque esse justicialismo é um abismo que invoca outro abismo. Eu tento fazer justiça, e a pessoa faz outra injustiça contra mim. Eu tento fazer justiça, outra injustiça contra mim. E eu vou ficando irritado com aquilo e vou entrando na lógica do malvado, e daqui a pouco eu quero me impor e fazer uma vingança arrasadora. Ou seja, quem foi que venceu? O demônio. Então vamos ser bem práticos para sair da teoria. Alguém fez uma coisa má contra você. Lembre-se, quem é o seu verdadeiro inimigo? Não é aquela pessoa de carne e osso. É contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Então, se a pessoa faz uma injustiça, aí você vai lá e se vinga, ele diz, toma, pum, pronto, o demônio venceu. Porque ele já tinha feito uma pessoa se perder, agora conseguiu levar você também. Você se perdeu junto. Então lembre, quem é o seu verdadeiro inimigo? Então, a pessoa fez uma injustiça contra você, pode reagir, mas reaja sem entrar na dinâmica da maldade, sem que o seu coração se torne mal também. Faça a coisa quase que a contragosto, faça a coisa com uma grande pena, que você tenha que reagir diante daquilo. Uma grande pena que essa pessoa esteja me obrigando a entrar contra ela, etc. E se você se sentir inspirado por Deus para oferecer isso, se não vai prejudicar ninguém, você pode também recorrer àquilo que Jesus está dizendo no Evangelho, que é aceitar a injustiça como um sacrifício interior, como algo para não continuar essa onda de violência e de injustiça que pede outra injustiça. Então, muito bem, a pessoa tirou R$10 de você. Claro, você pode dar queixa e lá dizer, ó, tirou R$10 são meus, desde que o seu coração não fique mal junto com aquela pessoa e venha cheio de malícia querer destruí-la. Mas você pode também, e aqui está a novidade, dizer, a pessoa tirou 10, então é o seguinte, peraí, cadê minha carteira? Toma, eu te dou 100. O que é isso? Isso é perdoar. Perdoar é sair da lógica de ficar fazendo cálculos. Você me deve 10. Você me deve 10. Aqui eu cálculo, aqui ó, contabilidade. Perdoar quer dizer doar abundantemente. Ah, você me tirou 10? É o seguinte, você não me deve nada.
eu te dou os 10, peraí, deixa a minha carteira aqui, ó, deixa eu te dar mais 100, pronto. Quem sabe essa pessoa fica com uma sadia vergonha e se converte. E eu também tiro de mim um peso. Eu fiquei livre, ninguém me tirou nada, eu dei. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, disse Jesus. Então o grande exemplo para nós é o próprio Jesus, que diante dos malvados, diante dos injustos, ninguém tira a minha vida, eu é quem dou. Toma, é de vocês. Então vejam como Jesus não está nos dando uma regrinha fácil. Está entendendo? O Evangelho seria muito fácil de interpretar se fosse uma regra rígida que diz assim: bateu do outro lado, você tem que dar a outra face. Acabou, pronto, acabou. Sempre, 100% das vezes. Não. Vamos, então, resumir tudo o que eu disse aqui. São coisas bem práticas. Primeiro ponto, lembre quem é o seu verdadeiro inimigo. O inimigo é o diabo, não é aquela outra pessoa. Porque se o inimigo conseguiu que aquela pessoa ficasse má, é porque ele quer que ela vá para o inferno. Não vá você junto. Não fique mal você também. Não dê vitória ao diabo. Essa é a primeira coisa. Não entre na lógica da maldade. Segundo ponto. Você pode resistir ao maligno com essa proporção justa, sem se contaminar, sem entrar na lógica do perverso. É possível resistir, como Jesus resistiu ao soldado que esbofeteou ele. Agora, quando eu devo resistir ou não, aí fica um discernimento difícil de fazer uma regra geral, porque às vezes é bom resistir, porque aquela pessoa vai se converter. Às vezes é o meu dever resistir, porque se eu não resisto, outras pessoas serão prejudicadas. Às vezes eu posso não resistir, como Jesus está dizendo no Evangelho, e deixar. Você quer tirar? Tá, leva mais. Eu já ouvi o caso de uma pessoa que foi assaltada. E os bandidos estavam na casa levando as coisas. Quando os bandidos estavam no carro, a pessoa chegou e disse: vocês estão esquecendo tal coisa, pera lá. Foi lá. Pegou mais um bem que eles não tinham visto. Leva isso aqui também. E os assaltantes ficaram desconcertados. Foi inspiração da pessoa. Eles que estavam agressivos, que podiam fazer o mal, de repente ficaram desmontados com aquela reação. Mas isso não é regra, isso é simplesmente uma inspiração da pessoa que quis se configurar a Cristo naquele momento. Então, que essa palavra do Evangelho, ilumine nosso coração, para que nós possamos dar passos na direção do perdão, não ficar carregando as injustiças no nosso coração, porque a maldade recebida e ressentida termina transformando nosso coração num coração que só se recorda do mal. O ressentimento, em grego se diz mnesikakia, quer dizer a memória do mal. Você fez isso comigo. Você fez isso comigo. Você fez isso comigo. Isso é uma coisa que adoece. Entende?
Mesmo que você tenha que lutar para fazer a justiça, faça, mas fique alegre de ter um coração como o de Cristo, desapegado. Vencer o mal com o bem.